Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Vocês já tiveram a sensação... para quem não me conhece, meu nome é Israel e eu já sou um colaborador da casa e fico muito feliz sempre quando eu sou convidado. E vocês já tiveram a sensação de que vocês estão num lugar que, na verdade, há algumas horas antes não era para você estar? Já tiveram essa sensação em algum momento? Hoje não era para eu estar aqui, em termos de organização, mas a espiritualidade quis que eu estivesse, porque eu tinha avisado para a Fatinha que eu não estaria disponível nessa data, mas eu acho que ela não entendeu, e hoje de manhã ela me mandou uma mensagem: Israel, boa palestra para você hoje. Eu mandei para ela assim: e onde vai ser minha palestra hoje? Mas ela não respondeu. Eu mandei para a Neide, falei: Neide, eu estou agendado no centro hoje, tá? Eu mudei o compromisso, porque eu tinha mandado para ela de julho a setembro, mas eu acho que ela entendeu, julho e setembro, de agosto está mantido. E aí eu mudei a atividade, e a espiritualidade permitiu que a gente estivesse aqui hoje. E cada um de vocês que vieram para cá hoje também foram conduzidos por ela. E às vezes a gente vem, e eu desejo muito que algo do que vai ser dito da espiritualidade, como o nosso amigo e irmão disse aqui, né, que a espiritualidade nos intua e que cada um receba aquilo que precisa na noite de hoje. Não é aquilo que veio buscar, porque a espiritualidade sabe mais do que a gente. Então, às vezes a gente vem para buscar uma coisa e volta com outra, mas eu espero que o que vocês possam voltar seja melhor ainda do que vocês esperavam. Quando eu vi lá que a Neide mandou, estava tema livre, né? Eu gosto do tema livre por quê? Agora há pouco uma amiga perguntou: qual vai ser o tema da palestra de hoje? Eu falei: estou esperando a espiritualidade em tudo. Por quê? E é engraçado isso. Eu fico pensando o tempo inteiro, buscando caminhos e tal, e aí a espiritualidade começa a trazer, e aí os caminhos vão se abrindo. E o nosso irmão trouxe uma abertura exatamente para a palestra nossa de hoje, que é o processo. Que ele falou, né? A natureza não traz nenhuma transformação de uma hora para outra, de saltos assim, não, as coisas vão acontecendo, é um processo. A lagarta entra no casulo, depois ela passa por uma transformação, cria asas, vira uma borboleta e voa. É um processo, não é? Se eu pegar a lagarta e colocar a asa na lagarta sem ela passar pelo processo, ela voa? Não voa. E assim é tudo na natureza. Tudo exige um processo. Primeiro você nasce, depois você vira criança, depois adolescente, depois jovem, depois adulto, depois idoso, depois a gente chega numa... Às vezes não, né? Às vezes isso acontece antes, mas esse é o ciclo natural, que chega no fim do processo. E qual é o fim do processo da vida? Que é a única certeza que a gente tem na vida. Morte física, exatamente, a morte física, porque o espírito não morre, certo? Então vamos dar um giro pela história da humanidade, pela história do espiritismo, pela história do Brasil. Vamos ligar as pontas? A ciência hoje já traz uma informação de que o universo começou há quase 15 bilhões de anos atrás, 14,8 bilhões. Como eles fizeram o cálculo, eu não sei. A galera que é mais jovem aqui, que está estudando ciência, está tendo aula e tal, a ciência traz a informação pelos seus métodos, mas a gente não sabe dizer como. Mas disseram que aconteceu. Para nós, que já acreditamos em algo espiritual muito elevado, o universo foi criado por Deus. Para o cientista cético, o universo foi criado pelo Big Bang. Hoje nós vamos fazer uma coisa aqui interessante. Vamos ver seu nome?
Qual que é a diferença da criança? Uma das diferenças da criança para o adulto. O raciocínio. O raciocínio? Sim, mas o adulto também tem o raciocínio. Vamos para outra diferença da criança para o adulto. Maturidade do adulto em relação à criança, mas a pureza da criança em relação ao adulto. Mas o que eu gostaria de trazer é que a criança brinca e o adulto tem vergonha de brincar. Dizem que a diferença do homem para o menino é só o preço do brinquedo, né? Mas a criança não tem vergonha. A criança que está aqui, ela pergunta. O adulto vai perguntar e fala assim: ah, será que é uma pergunta idiota? Será que não? E a criança faz uma pergunta que é simples, que é o que leva ao conhecimento. E a gente tem que voltar a ser o quê? Criança. Por isso a bala. Porque a bala, ela não remete ao adulto, ela remete à criança. Fala assim, quer uma balinha? Ninguém vai chegar para o adulto e falar que é uma balinha. Vai chegar para a criança e falar que é uma balinha. Mas todos nós um dia fomos crianças? Fomos. Essa criança ainda existe em cada um de nós? Existe. Então vamos deixar ela sair um pouquinho? Por quê? Quem veio primeiro? O Espiritismo ou o Cristianismo? O Cristianismo. O que os espíritos superiores falam na doutrina de Kardec? Duas coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Leia os Evangelhos e agradeça todos os dias o que Deus nos dá. Tudo o que a gente recebe de graça, os bons e os maus também, porque Deus é misericordioso. Não é isso? Então, se você não estuda os Evangelhos, se você não entende o que Jesus trouxe, dificilmente você entende a doutrina de Kardec na sua essência. Tem um dos livros do Kardec que fala sobre a doutrina do Cristo, explica sobre a doutrina do Cristo. Qual é? Qual? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro decodificado. O primeiro, livro dos Espíritos. O segundo, livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o céu e o inferno. E o quinto, a Gênese. E a Gênese, na Gênese, Kardec traz a perfeição da criação do nosso planeta. Mas lembra quando a gente falou da criação do universo? 14,8 bilhões, o universo. Milhões de galáxias, milhões de sistemas solares, milhões de sóis, milhões de planetas, ou bilhões, ou trilhões, que já falam hoje. De todos esses, a gente vive em um, chamado Terra, certo? E o planeta Terra é composto hoje de quantos bilhões de seres encarnados? Um pouquinho mais de 8, né? Um pouquinho mais de 8. Já passamos. Qual que é a certeza única que a gente tem na vida? A morte do corpo físico. Alguns acham, eu inclusive estava com um ontem conversando, que ele acha que morreu o corpo acabou. Que na natureza tudo, nada se cria, tudo se transforma. Então você morreu o corpo, o seu corpo transforma em alguma coisa que vai transformar em outra. E aí eu perguntei para ele, mas e o espírito? Ele me respondeu, não tem. Eu falei, o que te anima, criatura? Não soube me responder. Mas quando o corpo físico acaba a sua vida, o espírito vai para onde? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu completei 33 anos. Perguntei para várias pessoas que participavam do meu meio, padres, pastores, líderes espirituais. Eu não conhecia ainda o Espiritismo, não tinha chegado ainda no Espiritismo, não teria resposta. Mas não consegui resposta, e eu comecei a estudar o que? A Bíblia.
A Bíblia, não os evangelhos ainda, porque eu comecei a Bíblia em Gênesis, para entender qual era o motivo da causa da guerra entre palestino, árabe e israelense. Olha o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Eles vão parar de brigar? É engraçado que todo mundo responde isso, não. Na verdade, a gente não sabe, a gente acredita que está longe. Se for acontecer, a gente acredita que está muito longe. Um dia, um sábio que era membro do Sinédrio, lá de Jerusalém, do templo, chamado Nicodemos, foi escondido conversar com Jesus e falou assim: mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Aí Jesus falou assim: se você não nascer de novo e não se tornar como criança, você não entra no reino do céu. E aí o Nicodemos falou para ele assim: mas eu já sou adulto, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? E aí Jesus fala para ele assim: você é mestre em Israel, você ensina em Israel, e você não sabe isso que é básico. Se você não entende quando eu falo para você as coisas da terra, como é que você vai entender quando eu falar para você sobre as coisas do céu? Lembram do processo da borboleta? Kardec traz uma classificação dos planetas em termos de nível vibratório. São 5 tipos. Vamos lá? Qual que é o primeiro tipo de planeta? O mais inicial. Primitivo, está querendo falar? Primitivo. O planeta primitivo é como a Terra começou, do zero. Quem começa primeiro, a matéria ou o espírito? O espírito. Essa agora é uma pergunta que vai valer 2 balas. Quantos evangelhos? Não é essa não, tá? É um pouco mais na frente. Quantos evangelhos temos? 4, correto? Somando cada capítulo de cada evangelho, nós temos um número de quantos? Difícil, né? Você não vale não. 89. Se você somar todos os capítulos dos 4 evangelhos, nós temos 89 capítulos. E aí eu sempre falo em todos os lugares que a gente vai: quer que a sua vida comece a mudar? Faça para você um desafio dos 89 dias. Não é aquelas coisas que as igrejas fazem, coisa de Davi, de Jericó, 7 dias. Não, nada disso. É o desafio dos 89 dias. E o que é o desafio dos 89 dias? É ler um capítulo de um evangelho por dia, até você terminar o último, que vai dar quase 3 meses, né? 89 dias, quase 90 dias. O de Mateus é o mais extenso, tem 28 capítulos. O de Marcos é o segundo, mas é o menor, tem 14 capítulos. Aí alguém vai falar: não, tem 16. Não, na verdade os últimos 2 capítulos do Evangelho de Marcos não são de Marcos, eles são misturados de Lucas e Mateus. Então o Evangelho de Marcos ele tem 14 capítulos. O terceiro evangelho que vem é um dos mais bonitos, porque é o de Lucas, e Lucas conviveu com Maria. Lucas bebeu na fonte de Maria, e é o que mais fala de Maria. Tem 38 menções no Evangelho de Lucas a Maria. E depois vem o Evangelho de João. O Evangelho de João já é diferente de todos os outros. Ele é mais espiritualizado. É um Evangelho que fala ao Espírito. Tanto que João era diferente de todos os outros, que Jesus o escolheu. Ele foi o único que não foi morto, martirizado, assassinado. Inclusive jogaram num caldeirão de óleo fervente e não aconteceu nada com ele. E falaram que ele era bruxo, tiraram ele lá de dentro e exilaram ele numa ilha grega chamada Ilha de Patmos. E dessa ilha, em desdobramento, o espírito de João é levado aos céus e Jesus fala para ele: o que virdes aqui, você vai escrever. Daí saiu o livro Apocalipse, certo?
Vamos voltar lá no planeta inicial, planeta primitivo. A Terra vai num processo de evolução e vem os minerais, o reino mineral. Depois do reino mineral vem o reino vegetal. Depois do vegetal vem o reino animal. E aí chega à Terra o espírito humano. Inicialmente hominídeos, bem, digamos assim, primitivos, e através de um processo ao qual Jesus falou que o Nicodemos não entendeu, começa a evolução do nosso planeta, o processo da reencarnação. O espírito vem, o espírito evolui e passa. Essa evolução não se perde mais. Vamos entender que do lado de cá é a passagem, do lado de cá é a vida física normal. Eu passei com a experiência desta vida, então eu evoluí. Depois eu volto reencarnando, eu já volto numa condição mais adiantada. E aí o planeta passa por uma outra transformação e se torna um planeta de primitivo, ele passa a provas e expiações. E aí, em um determinado momento da história, começa-se um processo que, segundo trouxeram essa data aí mais recentemente, começou em 1757, duraria 300 anos, que termina em 2057. Onde estaremos em 2057? No plano físico ou no plano espiritual? Segundo essa informação a respeito da transição planetária, o planeta que já está em regeneração termina esse processo e ele entra numa fase, o nosso planeta deixa de ser um planeta de prova e expiação e passa a ser um planeta em regeneração, para se tornar um planeta regenerado depois, para continuar evoluindo através do processo da reencarnação e se tornar um planeta ditoso ou feliz e depois se tornar um planeta celeste. E aí, quem era o mentor espiritual de Chico? Emmanuel. Emmanuel. Eu não sei, mas é a minha percepção de que Emmanuel não é porque ele era o mentor do Chico, mas é o espírito mais elevado até então que eu vi se comunicar, e aí o médium através da psicografia traz. Porque os livros ditados por Emmanuel são de uma superioridade espiritual muito grande, muito grande. Então, quem tiver a oportunidade, leia o Pentateuco, que são 5 livros do Emmanuel, e depois leiam os demais que Chico psicografou. Humberto de Campos também é muito bom, André Luiz também é muito bom, Joana de Ângeles com Divaldo, Miramês também traz livros maravilhosos. Mas aí eu pergunto para vocês: vaca dá leite? O rio dá água? O livro te dá conhecimento? A vaca você tem que tirar o leite, o rio você tem que tirar a água e o livro você tem que tirar o conhecimento. Então, qual é a certeza da vida? É que a morte física vai chegar para todos nós. A outra certeza que nós temos hoje, mas muitos não têm, é que existe um mundo espiritual para o qual o espírito vai ser inserido depois da morte do corpo, certo? Mas durante toda a história da humanidade, sempre quis se saber o que acontece do lado de lá, certo? Jesus, de tão importante que dividiu a história entre antes e depois dele. Vieram religiões antes de Jesus? Vieram. O hinduísmo começou, o budismo começou, o judaísmo começou, o zoroastrismo começou, o confucionismo ia começar mais adiante na China e tal. Beleza. Quando chega Cristo, após Cristo começa um movimento chamado cristianismo. E quem foi que deu o nome aos seguidores de Cristo de cristãos?
cristão? Boa pergunta. Não? Nenhuma bala? Foi? Não, um homem falou, mas espera aí, se são seguidores do Cristo, eles têm que ser chamados de cristãos. Quase. Andava com ele, foi São Lucas. Foi Lucas, que estava numa cidade chamada Antioquia, andando com Saulo, que depois virou Paulo. E aí o Lucas, ele não encontrou Jesus, porque quando ele chegou a Jerusalém, Jesus já tinha partido para o plano espiritual. Quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de encarnação, quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala de comunicação entre espíritos e vivos, entre aqueles que aparecem para aqueles que estão aqui, o que as pessoas falam? Isso é coisa do espiritismo. Não falam que está na Bíblia. Aí o que eu fui fazer? Pegar todas as passagens que estão na Bíblia, que falam exatamente isso, exatamente com as mesmas palavras. Quando você mostra isso para as pessoas, o que elas dizem? Meu pastor falou que não é isso, não. O padre falou que é abominável você fazer isso. Mas na verdade, na época de Jesus também não trouxe algo novo e eles não aceitaram. Jesus não falava que eram os cegos, os surdos e os paralíticos. Hoje em dia não continuamos convivendo com cegos, surdos e paralíticos? Muito. Aí as pessoas viram para você e falam assim: ah, mas é muita pretensão você achar que você sabe mais do que eu. E aí eu falo assim: mas em que dia você me ouviu falar que eu sei mais do que você? Nunca, jamais, jamais. O fato de estudar, o fato de buscar, o fato de procurar entender e conhecer, aí vem um estilo, não é nem estilo, um tipo de mediunidade chamada intuição e fala para você: pode divulgar. Como que eu provo isso para alguém, gente? Não tem como. A gente acredita em Deus, a gente acredita em Cristo, a gente acredita no mundo espiritual, a gente acredita na influência, na comunicação, acredita. Aí fala assim: prova. Jesus não precisou provar nada para ninguém. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Jesus simplesmente deu o exemplo e convidou. Só que as pessoas precisam do fenômeno, não é? Muito mais às vezes do que o entendimento. A gente ouve muito assim: eu preciso sentir, eu não preciso entender. Eu falei: como, gente? Se você entende o que você sente, você potencializa o sentimento, não é? Quando a gente nasce, você sai de um ambiente escuro, quentinho e seguro. Qual que é a posição do feto? Né? Tanto é que as pessoas, às vezes, os adultos inclusive, que estão num momento de muita angústia, eles voltam para a posição do feto e querem o colo de quem? Não é do pai, não, infelizmente não é do pai, não, é da mãe. Mas o que acontece? Sai de um ambiente escuro, seguro e quentinho. Quando sai, o que acontece? Ambiente iluminadíssimo, frio e inseguro. E barulhento, ainda tem barulho, porque lá eu esqueci que lá dentro não tem barulho, é um silêncio. Gente, tem, deixa eu ver, todos os centros tem, aqui também deve ter. O silêncio não é uma prece? Não é uma prece? O barulho atrapalha, o barulho ele é físico, mas ele atrapalha o nosso espiritual. Nos evangelhos está assim, que Jesus se afastou para orar. Ele se afastou para onde? No meio do barulho? Não, ele se afastou para sair do meio da multidão. E a multidão ia atrás dele. E ele afastava de novo, e a multidão ia atrás dele de novo. Vindo para cá hoje, me veio algo muito particular, chamado espiritual. Na verdade, não espiritual. Quando você tem a harmonia e você tem a paz espiritual através da harmonia espiritual. Se você tem, muitos falam de paz interior, não tem como você ter paz interior se você não estiver em paz espiritualmente. A paz espiritual
ela é o melhor e mais forte remédio para qualquer coisa que a gente tenha que passar na vida. Desde que a gente nasce, a vida traz insegurança, desde que a gente nasce. No começo a gente tem a confiança e a segurança dos pais que cuidam da gente. Mas depois a gente vai crescendo e vai criando a nossa própria forma de sobrevivência. Né? Mas você vai ser criança a vida inteira? Não. E tem gente que vai crescendo, mas a mentalidade continua de criança. Em outra parte dos evangelhos, Jesus fala aos discípulos, inclusive aos fariseus, que era um tipo de judeu que tinha na época, que ele falava assim: vocês são crianças espirituais ou já cresceram? Vocês ainda precisam de leite? Ou eu já posso dar um alimento sólido para vocês? O que é o alimento sólido? Para falar sobre o mundo espiritual. Jesus, quando parte, depois de 40 dias após a ressurreição, ele vai para onde? Não é para o plano espiritual? Ele nos assiste de onde? Do plano espiritual. No Evangelho de João, quando Kardec fala da Gênese, da criação da Terra, a quem foi destinada essa atribuição? Deus atribuiu a Jesus. É como se ele desse a Jesus assim, toda a autoridade. Estou falando de chave, é só para ter um símbolo. A terra é com você, meu filho. Você atingiu a elevação espiritual ao ponto de ser responsável hoje com toda a autoridade e toda a condição de preparar este planeta para que a gente possa trazer os espíritos para a sua evolução. A Terra está começando a entrar numa fase final do processo de regeneração. E aí o que acontece com aqueles espíritos embrutecidos, com aqueles espíritos que tiveram milhões e milhões de anos para virem e voltarem e não quiseram evoluir? Vão para um orbe primitivo, que a Terra já não é mais. Ela foi primitiva, passou ao planeta de provas e expiações. E agora? Ela vai entrar no processo de regeneração. O que a gente está vendo hoje na Terra? Está estranho, não está? Está estranho. Como é que é? Isso. Mas Jesus dizia, ainda não é o fim. A Terra vai acabar? Eu acredito e digo para vocês do que eu tenho visto, lido e entendido. Não. Aquilo que se fala lá no Apocalipse é sobre o fim de um processo espiritual danoso. É uma limpeza. O que está acontecendo hoje no planeta? Está acontecendo uma limpeza espiritual. Mas não tem mais de 8 bilhões encarnados? Tem uma turma que vai precisar ir, não vai? E não vai voltar para cá. Todos os dias eu agradeço quando eu volto do sono e peço também todos os dias, se for possível, eu quero voltar para cá, eu quero participar desse processo. Emmanuel fala assim: se você acha que a encarnação no planeta Terra é um passeio, você está enganado. A gente sofre desde o primeiro dia que a gente nasce. Aí tem gente que fala assim: mas tem gente que não sofre. Como é que você sabe, criatura? Porque ele é rico. Ele pode não sofrer as agruras da falta de dinheiro, mas às vezes o espírito dele sofre mais do que o pobre de matéria. E vindo também para cá, eu fiquei pensando assim, gente, vou fazer uma pergunta para eles lá, para todo mundo. A gente vive errado? A gente passa a vida inteira vivendo errado? Eu acho que passa, sabe por quê? Porque a gente fica acumulando um monte de coisa aqui, trabalha, não tem tempo, não dedica para as coisas do espírito, não evolui espiritualmente, sofre, tem estresse, tem angústia a vida inteira. Daí um pouquinho, o anjo vem e fala assim: chegou a hora. Aí você fala: não precisa despedir, não precisa não, fica tranquilo. E aí, o nosso anjo da guarda, que todos nós temos um. Mas caso você fala a gente vive errado, né? Mas se caso a gente não fosse viver errado, a gente não teria o livre-arbítrio. Então, eu acho, como é que é o seu nome? Luiz. Boa colocação, Luiz. Eu acredito
que à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, é que a gente consegue ir vendo os nossos erros. O livre-arbítrio é exatamente para você não ter a interferência do caminho a seguir. E aí você escolhe o caminho correto ou o caminho errado. É um livre-arbítrio. Você escolhe o caminho da matéria ou o caminho do espírito, o caminho da evolução ou o caminho da estagnação, e por aí vai. Cada um tem o seu momento, entendeu, Luiz, né? Cada um tem o seu momento. Cada um está no seu estágio evolutivo. O sol nasce para todos, não nasce? Mas cada um ele vai encontrar em um estágio diferente. Então, o que hoje, Luiz, você pensa com, sei lá, 17 anos, 20 anos, não sei, 15, quando você tiver 30, você já não pensa mais da mesma forma. Quando você tiver 50, você pensa de forma totalmente diferente. E a vida começa a mudar, a nossa vida começa a mudar muito quando acontecem dois fatos. O primeiro é quando as contas começam a chegar para você pagar, não é para o papai, é para você pagar. E aí você começa a saber o quanto é difícil você trabalhar o mês inteiro, o dinheiro que chega não dá para pagar as contas, mas você paga, você começa a entender que a vida custa e é difícil você ganhar o recurso para poder pagar. Segundo, e aí é o mais difícil, a vida começa a mudar efetivamente, inclusive a mentalidade, Luiz, quando a gente começa a perder. Aí a vida começa a mudar de verdade. E é perder tudo. O ser humano não foi preparado para perder, ele não gosta de perder. E o que é a maior perda do ser humano? A maior perda de um ente querido. Então, a perda da vida, mas não estou falando nem de mim, eu estou perdendo, né? É a perda de um ente querido. A perda da vida é a última, né? Mas a perda de um ente querido. De repente, aqui todos já passaram por essa experiência. E dependendo do ente querido, essa dor é muito forte, né? Mas é a perda financeira, é a perda de autonomia, é a perda de um emprego. Teve uma vez que eu vim dar uma palestra que eu estava desempregado, né? Acontece. É a perda de uma forma geral, é a perda da saúde, é a perda que faz a gente repensar. A perda do meu pai, Luiz, com 17 anos, eu tinha 17 anos, a perda do meu pai me transformou completamente. Na minha mochila, antes de perder meu pai, tinha o quê? Nada para fazer, só estudar. Eu tinha tranquilidade, paz, preocupava com nada, não tinha problema, não tinha nada. Aí meu pai passou de uma forma abrupta, que eu não estava nem preparado. Entrei numa caverna que eu fiquei 9 meses fazendo uma depuração para sair de um menino que não tinha responsabilidade nenhuma para um homem com todas as responsabilidades. Aí a mochila pesou, porque a mochila tinha responsabilidade, tinha a minha família nas costas, porque toda a minha família adoeceu. E aí eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde, estudar de noite, e o dinheiro não dava. Aí a vida começou a perder um pouquinho a graça. Mas o que levou mais à perda da graça, nesse caso, foi que eu não tinha ninguém para reclamar. Vieram, levaram meu pai, e eu não tinha para quem falar, o que fazer. Quando a gente tem dor, a gente faz o quê? Automedicação, né? Quando a gente tem dor, a gente tinha que procurar um médico, ser medicado, ou um farmacêutico, ser medicado com o quê? Remédio, certo? O remédio é físico, é mental ou é espiritual? Físico. E ele vai atuar no nosso corpo? Físico. Quando você tem algum problema mental ou psiquiátrico, a gente procura quem? Psicólogo, terapeuta ou psiquiatra, que ele vai prescrever uma medicação também, física. Tudo isso você resolveu com a matéria, não resolveu? O psicólogo é matéria, o psiquiatra é matéria, o remédio é matéria. Mas e quando a dor é na alma? A gente faz o quê? Quem socorre a gente? A fé, a nossa fé é que busca uma
vai fazer uma oração para Deus, uma prece. Outro para Jesus. Outro para Maria. Outro para o meu anjo da guarda. E por aí vai. Certo? Mas qual é o canal? Isso, a prece. Canal espiritual. O canal para você fazer a conexão é a prece. Então, o tempo se esvai, a gente tem que terminar. Mas eu deixo uma mensagem aqui para vocês. O Evangelho de Mateus tem quantos capítulos? 24. 28. Não é uma palavra. 28 capítulos do Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo o Espiritismo tem quantos capítulos? Vocês nunca mais vão esquecer. É só lembrar do Evangelho de Mateus. 28 capítulos. E o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a prece. É um dos maiores e um dos mais belos capítulos deste livro, que é espetacular. E eu me conectei ao Espiritismo pelo Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo aquilo que eu lia na Bíblia e nos Evangelhos que eu não entendia, agora eu tinha alguém trazendo de um plano espiritual muito superior do que o nosso plano da matéria. Aí, veja bem, aí você fala assim, a base está aqui, eu acredito ou não, ninguém é obrigado a acreditar. Tem gente que fala para mim assim, eu não acredito de jeito nenhum, é um direito que você tem, criatura. Mas você só não pode contestar a minha crença, a minha fé. E aquilo que a intuição fala para mim pode falar, senão não estaria aqui, não estaria. É porque eu tenho a minha certeza. E no capítulo 28 do Evangelho, tem 5 tipos de prece, aos quais também por caridade, porque a prece é uma caridade. Nesse capítulo do Evangelho traz os 5 tipos de prece que tem. Uma são as preces gerais. Quando você faz, eu quero fazer uma prece para todos no centro, eu quero fazer uma prece pelo Oriente Médio, eu quero fazer uma prece pela família, você não direciona, é aberto. Segundo tipo, quando você pede para você, eu quero pedir porque eu preciso de ajuda, eu quero pedir porque eu estou angustiado, então você faz uma prece pedindo para você. Terceiro tipo de prece, você pede para o outro, quero fazer uma prece para a Marina, porque eu quero pedir porque ela está precisando, eu quero fazer uma prece para a Marina, por aí vai. Terceiro tipo, para aqueles que partiram, o espírito que partiu, eu acho que ele fica esperando receber um WhatsApp espiritual, que é a prece. Imagina o espírito que partiu, que ninguém lembra, que ninguém direciona uma oração, uma prece, uma mentalização, só de você pensar conecta. Mas vamos fazer uma imagem lúdica. No céu, no espaço, na erradicidade, tem um painel gigante. Cada luzinha daquela, cada sirene que acende aquela luz é de alguém que está aqui. E o espírito lá fica esperando a luzinha dele acender, que é alguém que lembrou e direcionou uma prece, mas a luz não acende. Mas a do que está do lado acende. Vim trazer aqui para você, sua mãe acabou de fazer uma prece por você, sua filha, seu filho, e o que está do lado não recebe. Então, não nos esqueçamos daqueles que partiram. Por fim, os obsidiados e os doentes. Então, são esses 5 tipos de prece que nós não precisamos de dinheiro para fazer. De onde estivermos, a nossa prece alcança a criatura que for, seja no nosso planeta ou seja fora, porque ele pode estar na Lua, numa nave espacial. Recebe. Se você mentalizar e se você direcionar a prece, recebe. Então, utilizem o caminho, utilizemos o caminho da prece, para que nós possamos atingir os seres espirituais que nos assistem, para tirar a nossa angústia, para nos dar a paz espiritual, para resolver o problema. O ser espiritual não vai resolver o nosso problema, ele vai te ajudar. E Jesus, no Monte das Oliveiras, quando o espírito dele se angustia ao ponto do suor cair como gotas de sangue, ele faz uma oração ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. É como se ele falasse assim: afasta de mim esse momento.
E imagina Deus falando: "Ah, meu filho, mas eu mandei você aí para esse momento, você quer não passar justamente por isso?" E aí o que acontece nesse momento? A gente já lembrou dessa passagem aqui uma vez. Quando Jesus ora e os discípulos estavam todo mundo cansado, todo mundo dormiu, Jesus ficou sozinho. E aí Jesus faz a oração ao Pai e fala assim: "Mas que seja feita a sua vontade, não a minha." O que acontece nesse momento? Evangelho de João, porque os outros não trazem. Se bem que de Lucas talvez traga também, eu não me lembro. O que acontece nesse momento? Que Jesus faz essa oração. Jesus, um anjo, é enviado pelo Pai. E o anjo põe a mão no ombro de Jesus, como se ele falasse assim: "Fica tranquilo, eu estou com você. Eu vou para a cruz junto com você, eu não vou tirar a cruz, você vai ter que ser crucificado, mas eu estou com você." Então, sempre que estivermos angustiados, lembremos de uma passagem do Evangelho de Mateus que Jesus fala: "Vinde a mim os que estáis cansados e angustiados, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas." Feche os olhos, direcione uma prece ao alto, peça ou para Jesus vir ou para Ele mandar um auxiliar para ajudar a carregar o peso. Não é para tirar o seu problema, é só para Ele ajudar. Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, que ele vem com a gente, caminha com a gente na nossa existência e não interfere no nosso livre-arbítrio, porque ele está aqui atrás. E ele leva-nos, o Espírito, depois para entregar. E esse anjo da guarda vai nos acompanhar por todo o tempo, certo? E gostaria de deixar com vocês a minha mãe é que faz essa arte, amigurumi e tal, é o que mantém ela viva hoje. A cabeça dela hoje é desse trabalho, certo? E eu vou deixar com a Neide, para que a Neide possa fazer para vocês posteriormente um sorteio, ou hoje não tem jeito de fazer, mas o ideal seria para fazer com essa turma que está aqui. Aqueles outros eu tenho para crianças. É? Aqueles que você deixou, Sim. foi assim, Sim. na casa da criança. Isso. Então faça da mesma forma, tá? Quem for torcedor do Vila, não leve para o lado, porque não tem essa divisão no mundo espiritual. Isso é uma coisa dos homens, certo? E que isto que é apenas um símbolo, mas se você olha para isso e automaticamente você lembra que tem alguém que está com você no seu dia a dia. Teremos angústias durante a nossa vida inteira, mas nós teremos também o anjo da guarda que vai nos acompanhar, vai nos intuir a fazer a coisa certa e vai ficar chateado quando a gente fizer a coisa errada, mas tudo faz parte da nossa história. Os erros e os acertos fazem parte, certo? Desejo que nós possamos agora, para a segunda parte do nosso encontro, estarmos harmonizados, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradeçamos o fato de estarmos aqui hoje, que cada um possa internalizar pelo menos algo do que a espiritualidade trouxe e nos intuiu, que a gente possa voltar em paz também e que o passe nos harmonize para que a gente possa voltar espiritualmente muito mais harmonizado do que chegamos. Tem uma amiga que diz que o dia do centro é o dia que melhor se dorme, porque a gente está muito em paz mesmo, né? Então, deixo com todos nós, né? Não só com vocês, mas também comigo, a paz que vem do alto, a paz de Cristo, proteção de Maria, e que o amor de Deus traga sempre nos nossos corações a lembrança de que o Espírito vem primeiro que a matéria, e quando a gente volta, a gente não leva nada de matéria para onde a gente vai. Assim seja. Eu só quero falar com vocês que ganharam a Bíblia.